Oi galera, tudo bem? Doroteia aqui. Hoje queria contar pra vocês 3 histórias diferentes minhas, pessoais, sobre minha experiência com roubo na cidade do Rio de Janeiro. Eu já falei sobre 2 dessas histórias em 2 vídeos muito antigos no meu canal. Esses vídeos eram feitos justamente depois que aconteceram a história. Então, para ver mais da minha forma de responder imediatamente depois, pode usar esses vídeos tipo referência. Vou botar ali embaixo o link para vocês curtirem. Acho importante recontar, primeiro porque é engraçado, agora é engraçado. Aí não foi engraçado, mas agora, com tanto tempo atrás, é divertido lembrar as coisas e rir um pouquinho de mim, de as coisas que eu fiz errado, porque eu fiz muito errado. Realmente, essas 3 histórias são os mais dramáticas que eu tenho na minha experiência morando no Rio. Muitos de vocês devem estar pensando, nossa, 3 histórias de roubo em pouco tempo no Rio de Janeiro. Poxa, Rio de Janeiro é uma cidade bastante perigosa, né? Como todo mundo fala. Gente, eu quero ter claramente na mente que essas histórias minhas podiam acontecer em qualquer parte do mundo. Todo mundo tem uma história assim. Rio de Janeiro também. Essas coisas acontecem em muitas partes do mundo, mais que nada as partes onde tem muita gente sofrendo de uma economia ruim. Acho uma reflexão do governo, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, no caso do Rio de Janeiro, certamente, é uma reflexão do governo, que também está roubando a gente. Então, muitas pessoas se sentem justificados em roubar as outras pessoas, porque falam, mas o governo está me roubando, então eu tenho direito também a roubar. Que não é certo, não é nada certo. Qualquer pessoa sendo vítima de um roubo sabe muito bem que não é nada justificado, que você sente uma coisa muito feia dentro de você, tipo, o que eu fiz para merecer isso? É feio, é muito ruim. Infelizmente, moramos em um mundo, não só um país, não só uma cidade, mas em um mundo inteiro onde temos gente assim. Essas histórias não é pra dizer nada ruim do Rio, não é pra dar vergonha pra gente do Brasil, que eu amo vocês, eu acho um povo bastante simpático, bastante legal. Infelizmente aconteceram na minha vida no seu país, no Brasil, mas eu sei muito claramente que podiam acontecer em qualquer parte, como já falei. A primeira história, o que aconteceu? Foi uma história clássica do roubo. Eu fui até um boate com meu namorado, foi no meu primeiro mês morando lá no Rio. Além de ter muita experiência viajando no geral, foi meu primeiro mês, né, no Rio. E o Rio, sim, é uma cidade mais ou menos quente. Eu sabia mais ou menos como atuar, mas ainda estava aprendendo, sabe? Aprendendo como atuar na rua. Não ter o celular na mão, por exemplo, ou sempre ter um visto certinho, tipo, eu sei onde eu vou. Por mais que eu tento fingir que não sou, eu sei que eu só posso fazer até um certo ponto e depois todo mundo sabe que eu sou gringa. Não posso me esconder completamente. É impossível. Eu entrei, esse boate foi um boate bem caro. Eu lembro, bem chique. Acho que paguei uns R$ 100 pra entrar. Eu nunca faria isso agora, mas nesse momento sim, paguei, entrei. Havia um monte de gente, cheio de gente ali dentro. Um concerto ao vivo, música ao vivo. Curtindo muito bem, tudo de boa, mas meu erro foi ter a minha bolsa foi assim, atrás do meu copo, mas não estava fechado bem. E de repente eu sentia que estava mais leve. E eu imediatamente fui a buscar meu celular e sumiu. Eu estava olhando todo mundo, tipo, quem foi? Quem foi? Eu achei uma pessoa, e acho que foi ele. Então eu encontrei ele. Ei, você me roubou? Ele, não te roubei, não te roubei. O que você tá falando? Você tá maluca? Eu, não, você me roubou. E ele, não te roubei nada. Olha isso. E nada. Então, o que eu podia fazer? Nada. Eu saí dessa noite muito ruim, sentia muito mal. Não podia acreditar. Eu tinha esse celular uns 3 anos. Era um iPhone 6 e eu gostava muito desse celular. Um iPhone em cima, que agora sei não ter um iPhone. Isso também foi outro erro meu. Uma semana depois,
depois, eu comprei outro iPhone novo, que foi outro erro meu. Eu acho que é melhor não ter iPhones no Brasil, pelo menos no Rio. Estou falando realmente do Rio. No geral, as coisas eletrônicas no Brasil têm um imposto muito maior para entrar. Então, as coisas eletrônicas são bem procuradas nos roubos. Até mais os iPhones, os produtos de Apple. Melhor não usar iPhone, então. Mas eu não sabia disso. Eu comprei outro iPhone muito caro. Estava na rua, saindo da casa do meu namorado nesse momento, quase na Princesa Isabel e Nossa Senhora de Copacabana, um lugar bem principal na Copacabana. Sabia, não posso usar meu celular na rua. Estava movendo minha mão pra botar meu celular na bolsa. O que foi? Um ônibus parou na minha frente nesse momento. A porta atrás abriu e uns 4 ou 5 pessoas jovens, muito adolescentes, 16, 15, 17 anos, mais ou menos, me atacaram. Te juro. Eles foram em cima de mim. Um deles começou tentar tirar meu celular, mas eu tinha um death grip, não me vai roubar, não me vai roubar. E ele, todos os amigos dele me puxando ali atrás e eu, não! Gente, tem que saber que normalmente minha reação seria deixar. Melhor sair com minha vida e sem dinheiro, sem meu celular, as coisas materiais, mas com vida, né? Mas nesse momento eu tinha uma raiva tão forte dentro de mim, porque uma semana atrás, justamente uma semana, até o dia, eu fui roubada a primeira vez no boate. Então, uma semana depois, estava com outro celular novinho e outra gente me estavam roubando na rua. O quê? Não, isso não vai acontecer de novo comigo. Então, estava muito brava. Eles se deram conta que não me ia roubar no meu celular. Então, me tiraram minha bolsa. Quebrou a bolsa. Eu estava ficando no chão. E eles entraram no ônibus. Só que, o que foi? O erro deles foi entrar no ônibus, né? Porque se eles foram correndo, eu não podia fazer nada. Mas eles estavam ainda no ônibus, as portas abertas e o ônibus ficando ali, né? A luz vermelha ainda. Então, o que eu fiz? Eu fui correndo até o ônibus, entrei no ônibus e eu comecei a bater neles. Essa gringa maluca! Te juro, foi assim mesmo. Gente, me dá minha bolsa, porra, caralho! Tanta raiva. Estava com meu celular, mas eles tinham minha bolsa e eu nem tinha muito dinheiro na minha bolsa. Acho uns R$ 50, talvez. Mas tinha minhas cartões de identidade, sabe? As coisas que é bem chato renovar. Eu, não me vai roubar isso. Todo mundo no ônibus gritando também pra mim, apoiando-me. Gente, eu estava ficando em uma camisa, assim, mas sem sleeves. Porque eu estava indo pra sair de novo pela noite. Não tinha roupa íntima embaixo. Eles me estavam tirando literalmente roupa. Estava ficando literalmente desnuda no ônibus, batendo neles. Eventualmente, eu saí do ônibus com minha bolsa. Eles me deixaram sair com tudo. Eu sei que eu fui muito boba nesse sentido, porque eles podiam facilmente ter uma faca, uma arma. Nesses momentos da vida, acho que a gente não pensa, literalmente não lembro o que eu estava pensando. Não estava pensando nada, né? Eu estava reaccionando mesmo. Estou convencida que a única razão porque eu reaccionei assim, desse jeito, foi por causa da experiência da semana passada, que me fortaleceu muito. Se não fosse para essa experiência primeiro na boate, eu ia deixar tudo. Não vou sair morta dessa experiência, não, mas sair do ônibus, todo mundo me perguntando, você está bem? Você está machucado? O que foi? Eu... Tô bem. Fui correndo, nunca corri tão rápido na minha vida, até posto 5, uns 3 quilômetros, acho, não sei lá. Até a casa das minhas amigas, e eu entrando sem respirar, e elas, o que foi? Contei tudo pra elas americanas, umas amigas do colégio visitando do Nova York. E elas, caraca, Doroteia, você pode sobreviver em qualquer parte do mundo, não pode acreditar. Foi muito louco. Mas tudo saiu bem. Ao final, graças a Deus, tudo saiu bem. E estou aqui pra contar. A última história eu não contei ainda pelo YouTube. Foi, não sei, uns 4 meses depois desse evento anterior. Eu fui até o centro
entrou andando de skate para dar uma aula do inglês. Então, eu estava voltando no skate. Tem que passar vários túneis, né? E sei que é bem perigoso entrar no túnel, mas o primeiro túnel, eu não lembro o nome dele, mas é o primeiro túnel bem curtinho lá no Botafogo. Só que o chão lá no túnel tá bem assim, não dá pra andar de skate, então tenho que andar de pé. Antes de entrar no túnel, eu vi um grupo de crianças, realmente crianças, tipo, não mais que 10 anos, não acho. Pensei, eles me querem roubar. Eu sei, eu vi nos olhos deles, mas eles estavam bem longe. Mas tinha esse sentido, essa intuição me falando, eles te querem roubar. Mas, sendo boba, eu entrei no túnel. Não, vou passar rapidinho, nada vai acontecer. É um túnel bem curto, não tem problema. Eu vi eles no outro lado me seguindo, no mesmo momento, assim. E eu, rápido, tentando não olhar. E num momento eu vi eles cruzando a rua, com todos os carros. E eu comecei a correr. E eles estavam correndo atrás de mim, muito rápido. Eles estavam até tirando pedras em mim. Não me machucaram, mas foi um susto, né? Eventualmente, um deles começou a tirar ou tentar tirar a minha mochila. E eu não tinha skate na minha mão. E eu tinha vontade nesse momento. Eu girei e tinha vontade de bater neles, meu skate, só para me defender, né? Mas outra voz na minha mente me falou: não faz isso, porque eles são irmãos. Se você machuca um deles, eles te vão matar. Eles te vão matar sem dúvida, porque eles são irmãos e eles vão defender até o final. Nesse momento, não lembro o que aconteceu, mas eu fiquei livre um momentinho, suficiente para correr. Eu fui correndo muito rápido, um táxi parou do meu lado, eu entrei no táxi. Foi uma coisa do filme, sabe? Eu chocada no táxi, o táxi, caramba, o que foi? O que você tá maluca entrando no túnel assim? Mas foi meio-dia, foi tudo sol. Achei que não tinha problema, nossa, um susto tão grande. Cheguei até Copacabana, liguei para meu namorado chorando. Não vai acreditar. E ele, tranquilo, tudo bem, suave na nave. Essas são minhas histórias mais dramáticas que eu tenho. Realmente as únicas histórias que tenho no Rio. É realmente por causa dessas experiências na rua que eu acho onde eu moro, na favela, mais seguro. Eu sinto até muito mais segura na favela que na rua. Na favela tem certa regra, né? Certa forma de atuar, e se você não atua assim, se você rouba alguém, se você, sei lá, abusa sua esposa, tem consequências. Não estou em concordo com como as consequências estão feitas, mas tem consequências. Na rua, basicamente, não tem. Muita coisa acontece na rua, é bem mais perigosa, eu acho, na rua. O que vocês acharam dessas histórias minhas? Espero que vocês gostaram da história e que vocês aprenderam algo que não tem que aprender da sua experiência mesma, que pode aprender da minha experiência. Tenho 2 anos e meio morando no Rio. Todas essas experiências aconteceram na primeira parte da minha história no total, sabe? Ou seja, é dizer que eu sinto bem agora. Eu sei o que fazer, eu sei o que não fazer. Sabendo, vou tomar esse ônibus, vou esperar nesse ponto, não vou cruzar nesse túnel, ou vou andar nessa parte de skate, não vou andar dessa parte de skate. Eu conheço a cidade bastante melhor. Eu sinto muito forte minha intuição me falando sempre, vai lá, não entra lá, sabe? É tudo uma aprendizagem da vida. Até agora estou grata a ter minhas experiências e me defender, sabe? Sentir forte, sentir capaz de me defender. O que vocês acham? Me deixem saber lá nos comentários. Como sempre, estou lá com vocês. Até o próximo. Tchau!